você tem um trabalho de excelente qualidade do que se você trabalhasse só com a cobertura. Olá, tudo bem com você? Neide Pimentinha aqui, muito prazer. Se você ainda não me conhece, se você já me conhece, Neide Pimentinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, um canal que traz muita informação sobre chocolate para você, tá? Então, ó, já clica aí, já se inscreve se você ainda não é inscrito no meu canal aqui, ativa as notificações, deixa um like aí no vídeo, compartilha com os amigos, avisa todo mundo para vir aqui curtir o canal da Pimentinha, porque aqui tem muita informação, tá? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre chocolate. Chocolate é um produto que vende o ano inteirinho, de janeiro a janeiro, mais um dia até o mundo acabar. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos ou para as pessoas que me procuram atrás de informação, principalmente sobre o chocolate, que é o meu carro-chefe. Uma das coisas que eu faço melhor na minha vida é trabalhar com chocolate. As barras de chocolate deram uma guinada na minha carreira, deram um up na minha vida financeira, profissional e tudo mais, até inclusive como professora, que eu tenho transformado vidas e mais vidas aí, recebo depoimentos todos os dias das alunas que antes tinham medo de trabalhar com o chocolate real, né? Só trabalhavam com a cobertura, porque não dominavam a arte de lidar com chocolate e tudo mais. E hoje eu vou falar especificamente sobre isso. Por que usar o chocolate real e não a cobertura? Por quê? Você sabe? Amor, peraí. Ela veio o pimentão. Não, que é isso? Como assim? Usar chocolate ou cobertura? Não são iguais? Claro que não, pimentão, tem diferença. Você não consegue perceber? Ah, agora eu percebi a diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que um é maior e outro é menor. Não é isso? Coitadinho do pimentão, tá achando que porque esse aqui é gotinha, é diferente desse e os dois são iguais. Não quer é? dizer, claro que não. Um é chocolate e outro é cobertura. Você sabe qual é qual? Não. Experimenta. Rapidamente. Vamos, põe na boca. Delícia. Delícia? Agora experimenta esse para você ver a delícia. Que maravilha. Então você já sabe a diferença. Qual que é chocolate, qual que é cobertura? Esse é chocolate. Por quê? Ele é mais. Ele é mais. E o de lá é menos. Isso aí. Então senta lá que você vai aprender a diferença de chocolate e de cobertura junto com você aí do outro lado. Tá bom, fui. Vai, mano, para de reclamar, senta aí, bonitinho, fica prestando atenção na aula. Se eu precisar de água, você pega pra mim. Tá bom. Bom, olha só, como o pimentão degustou aqui, eu te convido a fazer esse teste também aí. Pega uma cobertura, degusta tranquilamente, sente toda aquela carga de sabor na boca e de gordura, e depois você pega um bom chocolate real ou chocolate nobre e degusta da mesma forma. Mas analisa de um jeito crítico. Não adianta você ir lá já com uma faca no meio dos dentes, já predisposta a criticar. Ah, mas não, meu paladar vai para a cobertura. Não estou aqui também querendo ser a dona da verdade. Eu estou te falando de coisas que você tem que analisar. Quanto profissional da cozinha, da arte culinária, da chocolataria, da confeitaria, ok? Trabalhar com chocolate te permite alcançar um público que trabalhando só com cobertura você não vai alcançar nunca. Há pessoas e pessoas na internet que dizem que mas eu uso, ninguém nunca reclamou, porque você nunca pegou um cliente que sabe diferenciar o chocolate da cobertura. Não vamos entrar no mérito da questão dos chocolates importados, dos chocolates 70% cacau, chocolate de origem, chocolate chipado, chocolate belga, não, porque daí nós já entramos num campo muito maior, o vídeo duraria uns 3 anos falando sobre isso e não chegaríamos ainda ao final do assunto, tá? Estamos falando aqui de chocolates reais ou chocolates nobres nacionais que nós temos aqui no mercado, inclusive temos excelentes chocolates
nobre, chocolate real, de origem, cultivados especificamente em determinados locais aqui no Brasil. São sementes que são rastreadas, então você tem um chocolate aí de excelente qualidade. Então no Brasil também nós temos muitos chocolates bons, de excelente qualidade. Então, dito isso, vamos voltar aqui para o assunto. Quando eu comecei lá atrás a trabalhar com chocolate, eu já comecei com chocolate mesmo. Na época só existia o Garoto e um outro, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, assim, acho que era Neugebauer ou algo assim. Isso há quase 40 anos atrás. E assim, as coberturas começaram a aparecer, eu acho que há uns 20 e poucos anos. Eu não lembro porque, assim, não lembro exatamente quando começou, exatamente para falar para você. Mas 20 e poucos anos atrás, aí, quando as coberturas começaram a aparecer, por quê? Começou a popularizar, né, a chocolataria. Muitas pessoas queriam ingressar no meio, né, e não acertavam a temperagem do chocolate. E daí, com certeza, a indústria, percebendo isso, lançou as coberturas, né? Os hidrogenados, aquele hidrogenado raspar e cobrir, gente, aquilo é pura gordura mesmo. Então aquilo ali nem entra, não chega nem perto de cobertura sabor chocolate. Aquilo é pura uma coisa hidrogenada lá. O que é, então? Um momentinho só, desculpa aí. Mas antes de você voltar, eu queria saber. Então a palavra, quando você fala cobertura, é para cobrir. Nada a ver. Não? Não, pode ser também, Pimentão. Nossa, não, ó, olha só, pode ser também. Muitas meninas usam as coberturas apenas para fazer casquinhas, casquinha de pão de mel, casquinha de bombom, aí seria para cobrir. Mas na realidade, esse termo cobertura é porque é uma cobertura sabor chocolate. Eu não sei te explicar exatamente agora por que usam isso, esse termo, essa palavra cobertura, tá bom? Mas é para diferenciar praticamente do chocolate, porque tem meninas que falam, meninos também, né, que falam assim, ai, meu chocolate fracionado e o meu chocolate nobre. Não existe chocolate fracionado, existe cobertura sabor chocolate e chocolate. Certinho, Pimentão? Agora eu entendi. Entendeu? Cobertura e chocolate. Isso, cobertura. Exato, mas a cobertura não quer dizer que é só para cobrir. Tem pessoas que usam, inclusive, para fazer recheio, mas não deve, tá? Cobertura é para fazer cobertura, como o Pimentão falou. Fazer as casquinhas. Estou voltando no meu lugar. Então vai lá, Pimentão. Não atrapalha o andamento do vídeo, mano. Não precisa reclamar. Gente, então, o chocolate, como eu disse, ele permite você galgar um degrau a mais aí dentro da confeitaria. Tá? Porque ele atinge um público diferenciado, você pode cobrar a mais, você tem um trabalho de excelente qualidade do que se você trabalhasse só com a cobertura. O chocolate, além de permitir você agregar valor, não só preço, que o preço você vai ter que acabar cobrando mais caro, porque você está agregando valor também. Você paga mais caro no produto, mas poxa, o chocolate ele precisa passar por todo um processo, né? Você vai perder tempo não, você vai investir mais tempo em derretimento, na técnica para temperar, você vai ter que investir em equipamento, um termômetro você precisa, uma balança, né? Então, isso aí é um valor agregado ao seu produto que você vai poder embutir no preço que você vai cobrar com tranquilidade e sem ter aquele medo lá dentro da sua cabeça que, ai, mas ninguém vai pagar, é o preço. Vai pagar, porque você sabe o quanto você custou para conseguir fazer aquela barra perfeita, com um snap maravilhoso, com um brilho perfeito, bem recheada, para entregar para o seu cliente. Quando você se posiciona dessa maneira, na hora que você já está produzindo o seu produto, quando você vai precificar ele e passar aquilo para o seu cliente, você já passa com segurança, você já é muito mais assertiva e o seu cliente percebe isso. É muito interessante quando nós nos posicionamos de uma determinada forma, quando a gente perde aquele complexo de vira-lata que nós normalmente temos, ai, mas eu tenho medo de cobrar isso e aquilo. Não, você tem que ser justo. Agora, não adianta você pegar uma cobertura que parece o chocolate, colocar lá e também querer vender preço de chocolate.
Tem muita gente que tem essa assertividade para vender a cobertura e acaba vendendo um negócio por um preço alto, um valor baixo e consegue ganhar. Mas é muito difícil, tá? Porque a pessoa vai comer uma vez, quem conhece dificilmente vai voltar. Mas enfim, falando disso aí, dessa assertividade, de você realmente se posicionar e dar a preferência para trabalhar com chocolate. Pimentinha, mas eu moro num lugar muito quente, eu não tenho público para chocolate, eu vou trabalhar com a cobertura. Beleza, você pode trabalhar com a cobertura, nesse caso, obviamente. Mas, se você puder, usa o chocolate real ou chocolate nobre, entendeu, Pimentão? Entendi. Principalmente, gente, agora é um assunto muito sério, nos recheios. Fazer ganache com cobertura é sacanagem. É pura gordura, com mais gordura do creme de leite que você acrescenta lá. Ainda dependendo da ganache, pode ir um pouco de mel ou um pouco de glucose, fica gordura demais. Então, para recheio, principalmente, nunca usem cobertura. Há na internet uma linha de confeiteiras e confeiteiros que defendem o uso da cobertura fracionada ou cobertura sabor chocolate para fazer absolutamente tudo. Não vou dar nome para ninguém aqui, não é esse o caso, mas o que eu passo para você é o que serve para mim, é o que eu estudei todo esse tempo, o que eu aprendi, o que eu testei, e eu garanto para você que não tem comparação um ganache de chocolate nobre ou de chocolate real e um ganache de cobertura, tá? Nem deveria existir esse termo ganache com cobertura, não existe. Ganache é a mistura de chocolate e creme de leite. Podendo acrescentar bebida, glucose ou mel, mas a palavra ganache é chocolate com creme de leite. Chocolate é chocolate, não é cobertura, tá? Então, falar, mas a Pimentinha fica aí falando só de trabalhar com chocolate, não sei o que, ela não sabe a realidade das pessoas aqui, que a gente mora longe e não consegue chocolate, não consegue temperar. Vem comigo que eu te ensino a temperar. Você pode, eu já falei, você pode morar lá no sertão, não tem problema. Se o chocolate chegar lá, você consegue temperar, certo? E você consegue armazenar. Ai, Pimentinha, eu não consigo de jeito nenhum, é 50 graus aqui. Bom, daí nós vamos estudar algo que possa te ajudar de alguma forma, tá? Obviamente que o chocolate derrete, sim, acima de 45 graus, ele entra na forma líquida. Mas isso se ele estiver exposto, né, gente? Dentro de casa é muito difícil chegar a 45 graus. Obviamente temos locais e locais aí nesse Brasilzão afora, tá? Mas se você puder, se tiver condições aonde você mora, se você tiver público para isso, sempre opte pelo chocolate real, tá? Ou chocolate nobre, como dito por aí, comumente chamado, tá bom? Então aqui nós temos um pouco de chocolate nobre. Eu não coloquei na embalagem porque eu compro de caixas, né? Aqui temos as gotas, é chocolate Cical, tá? Chocolate real. Eu trabalho também com a cobertura para algumas coisas. Aqui, ó, pode ver até uma moeda grande, tá? É meio amargo esse aqui. Então, cobertura e chocolate. Teve um dia que o Pimentão tava aí com vontade de comer chocolate e me trouxe a cobertura. Posso comer isso aqui, amor? Eu falei, pode. Ele comeu, achou ruim. Lógico, né? Enfim, tá bom? A cobertura, vamos falar um pouquinho da cobertura? A cobertura permite você trabalhar em locais mais quentes, tá? Mas para as barras, eu não concordo que seja feito barra de chocolate com cobertura. Você quer fazer? Beleza. Vai atingir seu público-alvo? Beleza também, tá? Mas não é bacana. Para que a Pimentinha usa a cobertura? Para que a Pimentinha usa a cobertura, Pimentão? Para que você acha? Ele tem que vir aqui. Rolar. Fala, Pimentão. Posso falar? Fala, para que você acha que eu uso a cobertura? De verdade. De verdade? É. A cobertura você usa para você cobrir.
Não é? Lá vem ele, não com a é? cobertura para cobrir, Pimentão. É que nem telha, cobertura para cobrir. Vai sentar lá, Pimentão. Puxa vida. Eu vou prestar mais atenção, desculpa, hein? Por favor, Pimentão. Você me ajuda na cozinha, você deveria saber para que serve a cobertura, mano. Olha, a cobertura eu uso aqui para quê? Para fazer arabescos, alguns acabamentos em cima de pão de mel, para fazer pequenas decorações ou até para fazer algumas letras, algumas coisas que precisam de uma estabilidade maior, tá? Porque quando a letra é muito pequenininha, aí eu vou usar, por exemplo, para pôr em cima da barra. A barra toda feita no chocolate real, chocolate nobre, toda recheada com ganache de chocolate real ou chocolate nobre, e precisa de fazer uma letrinha pequenininha para colocar lá em cima, que o chocolate real me permite fazer também, mas que de repente eu preciso fazer só a letrinha ali, o meu chocolate temperado já acabou, o que eu faço? Como é só a letrinha, eu venho e faço. Então eu uso a cobertura para detalhes, onde, prestou atenção? Onde 99% do meu produto é chocolate real. E menos de 10% é um ou outro detalhe em cobertura, se precisar. Mas eu sempre tenho, porque numa emergência ela me serve. Ok? Certinho? Deu para entender até aqui, Pimentão? Agora sim, não vou esquecer mais. Então. A cobertura é só por detalhes. É isso aí. Detalhes tão pequenos demais, mas então. Cobertura é só para detalhes. E o chocolate real para trabalhos mais elaborados, trabalhos onde você precisa de uma barra maciça bem feita, para fazer os seus recheios das barras, tá bom? E é isso aí. A cobertura também tem uma, não vou dizer vantagem sobre o chocolate, porque sobre o chocolate ela não leva vantagem nenhuma. Mas ela tem a vantagem de ser versátil, de você, para quem tem dificuldade de temperar, ela pode começar fazendo as barras para treino, para família, para a criançada comer lá com a cobertura, ou mesmo para ver se ela acerta o jeito de moldar, de desenformar e tudo mais. Treina com a cobertura e depois vai para o chocolate real. Treinar tudo com a cobertura. O que é treinar tudo com a cobertura? Olha a dica da pimentinha, anotem. Você pega a cobertura, derrete até 45 graus, não deixa passar disso. Resfria ela, treina a tablagem até ela chegar em 27, 28 graus. Enforma, põe na geladeira para cristalizar, retira, desenforma, deixa descansar, vê como ela se comporta. Treina todo esse processo com a cobertura para que você não fique gastando o seu chocolate real, que é mais caro. Tá? É uma técnica que eu ensino para as alunas quando eu dou treinamento, né? Dou aula. Eu ensino essa técnica para as meninas, para os meninos, para que eles possam treinar o processo. Tá? Tá craque no processo? Vai para o chocolate nobre, vai para o chocolate real. Olha que dica bacana. Então daí não tem erro. Tá bom? Então a cobertura tem a sua finalidade dentro da confeitaria, obviamente, são muitas, tá? Mas na manipulação de produtos mais nobres, sempre usar o chocolate. Inclusive, é muito engraçado, sempre, todos os dias eu recebo mensagens, né? De alunas ou de pessoas pedindo informações, muita gente pedindo informação na realidade, e sempre eu procuro passar esse tipo de informação correta. Por que usar um e não usar outro? Mas eu posso usar a cobertura para tudo? Pode, gente, pode, mas você não pode vender como chocolate. Não existe chocolate fracionado, tá? Põe isso na sua cabeça. Ou você trabalha com chocolate, ou você trabalha com cobertura. Eu vendo meus ovos é de chocolate fracionado. Você está mentindo para você, para o seu cliente, você está mentindo para a sua família, não tem como. Chocolate é chocolate, cobertura sabor chocolate, é cobertura sabor. O que foi, Pimentão? Olha, agora eu aprendi, agora prestei atenção, não vou errar mais, porque chocolate, ela acabou de falar, chocolate é chocolate, cobertura é cobertura. Então seria titular e o reserva.
chocolate titular. Mais ou menos isso. Serve de reserva. Você entendeu? Pra não esquecer. Não esqueça, então, não. Tá bom. Tô treinando lá, deixa comigo. Tô pensando. Tá prestando atenção mesmo hoje, hein? Tá chique. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, eu ia falar de uma aluna. Uma não, tem várias, mas principalmente a Rosemary, eu sempre chamo de Rosemary, mas é Rosemary. Ela aprendeu a trabalhar com o chocolate real. Muito bem, estava fazendo coisas lindas, barras, começou a usar os pós para pintar, se acertou muito bem com a temperatura depois que sai da geladeira, o tempo de descanso, armazenagem e tudo. Só que apareceu um cliente na vida dela que queria comer uma barra feita com cobertura. O cliente queria comer cobertura. E ela não trabalhava nem com cobertura, ela nem tinha cobertura em casa. Eu ainda tenho aqui, eu sempre compro e deixo um pouco no estoque. Ela não tinha. O que ela fez? Ela se deslocou do ateliê dela, da casa dela lá onde ela produzia, foi até o centro da cidade, comprou a cobertura, voltou para casa, manipulou a barra, recheou e tudo mais, entregou para o cliente. Não precificou corretamente. Ela cobrou um preço muito abaixo do chocolate real. Pimentinha, mas ela usou cobertura, ela tem que cobrar mais barato. Não tem que cobrar mais barato, não. Sabe por quê? Ela mudou todo o cronograma dela, toda a gestão dela, toda a logística do ateliê dela para atender um único cliente. Essa barra de cobertura, embora feita com cobertura, que é um produto mais barato, ela saiu muito mais cara do que uma barra de chocolate nobre. Olha para vocês verem como que o fator valor agregado ao seu produto é muito importante de você observar, porque ele vai muito além dos insumos, pessoal. Isso que vocês têm que prestar atenção. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Preço e valor são coisas totalmente diferentes, tá? Preço e valor. Você paga o preço por essa xícara, mas você queria muito essa xícara, ela vai te proporcionar momentos prazerosos, onde você vai tomar um chocolate quente, você queria muito ter essa xícara com você, então ela tem um valor para você que o preço que você pagou não cobre, entendeu? Então, por isso que preço é uma coisa e valor é outra, bem diferente, tá? Essa barra que foi feita com cobertura, ela teria que ter saído mais cara, com valor mais alto, do que a feita com o chocolate real. Por quê? Porque ela saiu de toda a logística dela de produção, ela teve que se deslocar do local que ela geralmente manipula, do ateliê dela, teve que ir até a loja, comprar o insumo, voltar para casa, preparar, entregar, né? Então é sempre bom que nós fiquemos atentas que se você trabalha com um determinado produto, não saia da sua linha de produção, da sua logística de manipulação lá, para atender um único cliente. Nem sempre vale a pena, tá certo? Aliás, quase nunca vale a pena. Aí eu entro no caso de uma aluna que vendia pães de mel. Ela trabalhava só com cobertura, chegou uma noivinha para fazer o orçamento e ela fez lá o orçamento, fechou tudo lá, 300 pães de mel é um valor X. Quando ela começou a manipular o produto, que ela foi se atentar que tinha lá uma observação que a noiva pediu com chocolate nobre. Ela ligou para confirmar, tal, era isso mesmo, mas ela já tinha fechado o orçamento, ela ficou no prejuízo. Então, sempre é uma coisa bem bacana de se atentar, que se você já tem uma logística de produção aí, você trabalha só com chocolate ou só com cobertura, o ideal seria você trabalhar só com chocolate real mesmo, né, Pimentão? Que é o chocolate de verdade, né? Real. O real, chocolate nobre. Que você não saia da sua zona de conforto, porque tudo isso aí vai agregar um custo, e esse custo tem que ser repassado, e nem sempre nós prestamos atenção nisso aí,
né? Na correria do dia a dia, acontece muito de nós ficarmos focadas só no que nós fazemos, que é o ideal, porque daí você consegue manter sua linha de produção, né? Ali, quer dizer, aparece um imprevisto, você não sai muito da sua logística, tal. Mas se você para atender um único cliente que quer mudar toda a sua linha de produção, você tem que colocar valor nisso. Não dá para você fazer da mesma forma. O que foi, Pimentão? Lá vem ele. Oi, estava ouvindo você falar lá no seguinte. Então, são dois realmente tem que trabalhar com chocolate real. Para você não confundir. Se está na linha do real. E o ideal é trabalhar com chocolate e não com a cobertura. Sim. Obviamente que tem quem prefira trabalhar com a cobertura, eu não critico. Mas você prefere qual? Eu prefiro agora o real. Chocolate. Agora você sabe qual que é chocolate, Sim. né? Tá vendo como que eu estou prestando atenção? Tá. Então, fica sentadinho. Estou voltando lá. Então, ok? Você que está aí do outro lado, se você compreendeu o que eu quis te passar, comenta no vídeo, compartilha, chama as pessoas para poderem assistir. Aqui no canal tem muita coisa de conteúdo, muitos vídeos com bastante conteúdo para você ficar expert em chocolate e poder fazer 6K em 30 dias nessa nossa jornada aí, que eu tô te ajudando a trilhar, tá bom? Curta o canal, comenta, compartilha, se inscreve, tá? Não esquece de ativar as notificações, porque assim o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para você, que você está gostando. Então toda vez que chegar um vídeo novo aqui no canal, ele vai te entregar e você vai ficar sabendo em primeira mão. Nossa, tem vídeo novo lá no canal da Pimentinha, eu vou lá, porque eu quero me capacitar, eu quero ficar expert em chocolate, eu quero fazer 6K em 30 dias, eu quero fazer igual a Pimentinha, ser um sucesso na área de chocolataria, tá bom? Mas para você conseguir tudo isso em primeira mão, você tem que estar inscrita no canal, tem que estar com as notificações ativadas, tá certo? De preferência deixar seu like aí, obviamente. E se puder, deixa um comentário também. Sou eu mesma que respondo todos os comentários de vocês, tá? Então, assim, chocolate não dá para confundir com cobertura. Então, quando você vender chocolate, você está vendendo chocolate nobre, chocolate real. Nunca diga para o seu cliente que você trabalha com chocolate fracionado. Ou você trabalha com chocolate real, ou você trabalha com cobertura, sabor, chocolate, tá bom? É sempre bom deixar isso bem nítido e claro para o seu cliente, porque ele vai entender que você é uma pessoa confiável, que você é uma confeiteira, que ele pode confiar no que você está oferecendo para ele, tá bom? Não é nada que te diminua trabalhar com a cobertura. A cobertura tem, já falei, estou sendo talvez até repetitiva, mas para ficar bem reiterado e bem claro para você. Não é errado trabalhar com cobertura. Ela tem um lugar na confeitaria aí e um lugar até ela ocupa uma porcentagem grande do mercado de chocolataria aí. Porque muita gente, infelizmente, ainda vende cobertura como chocolate. E não é. Cobertura, sabor chocolate é cobertura e chocolate é chocolate mesmo. Tá bom? Vou deixar um beijo para vocês. Em breve teremos mais vídeos aí. Toda semana estamos subindo material novo com conteúdo bem bacana e de autoconhecimento para vocês, tá bom? Vou deixar um beijo, o Pimentão vai vir se despedir também, porque agora ele nunca mais vai comer cobertura pensando que é chocolate. Aprendi mesmo, tá bom? E você, aprendeu? Comenta aí no vídeo. Cobertura e chocolate. Tá bom? Tchau. Beijo.